Boa noite a todo mundo que chegou. A gente já vai Boa noite para prosseguir com todos. a aula. Boa Eu queria pedir para o noite. Fernando orar, para a gente começar efetivamente. E aí, a palavra está com você, Ricardo. Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela possibilidade desse encontro. E pedimos para que tua presença em nós, conosco, através de nós, faça desse nosso encontro algo profundo para as nossas vidas, nos abençoe, nos ajude a te conhecer mais, conhecer melhor, nos ajude a nos conhecer também, não só nós mesmos, mas uns aos outros, para que cada vez mais possamos ter o caráter de Jesus sendo formado em nós. Obrigado pela tecnologia que torna isso possível. Nossa oração com toda a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, gente. Hoje não foi possível entrar mais cedo, mas é bom vê-los aqui de novo. Hoje nós vamos, então, falar sobre a terceira tentação e sobre alguns desdobramentos que ela traz para a nossa compreensão desse tema, né? O que nós temos visto até aqui, e que me chama bastante a atenção, é que, primeiro, a complexidade da realidade do pecado é desafiadora, né? Ela é muito grande. Por isso que é um tema, para mim, muito importante, porque não se trata de tentar criar um código moral, né, com regras do que se pode ou não pode fazer, mas de entender toda essa dinâmica que envolve a vida, que envolve Deus, que envolve o próximo, que envolve a criação, que envolve a história, que envolve o propósito de Deus. A segunda é essa relação que existe entre a tentação de Jesus e a história do povo de Deus. Então, a tentação de Jesus não é uma experiência privada, embora tenha sido pessoal, aconteceu com ele, mas ela é representativa. Ela representa a caminhada de fé de todos nós. E como eu disse no domingo passado, na terça-feira passada, é a tentação do ministério, é a tentação de quando nós entramos e começamos a participar ou tentar ou querer servir a Deus. Então, o fracasso de Israel é agora superado pela obediência de Jesus e pelo estabelecimento do povo de Deus. A outra é que o batismo e a tentação de Jesus estão sempre num relacionamento dinâmico entre eles. O que eu tenho afirmado é o que é declarado no batismo é questionado no deserto. O que Jesus ouve no Jordão, o inimigo lança dúvidas no deserto. E que essa é a estratégia sempre do inimigo, né? Provocar esse tipo de desconfiança, esse tipo de dúvida. Uma luta com a qual eu me deparo com ela todos os dias, imagino que vocês também, né? Em termos da confiança, do cuidado, do amor, do poder, da fidelidade de Deus. Então, na primeira tentação, nós vimos que Jesus, na resposta dele à provocação do inimigo depois de 40 dias de jejum, e ele deixa claro que ele teve fome. Essa é uma condição humana real, ele teve fome. O inimigo então surge e diz: se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E como eu disse, não há um pecado em comer,
em ter pão para se alimentar depois de um período longo de jejum e tendo fome. A questão não é o pão nem a necessidade dele. A questão é que Jesus busca lá atrás, na experiência do povo no deserto, o fato de não confiarem no suprimento, não confiarem na provisão de Deus. E Deus fez com que o deserto se transformasse numa grande escola, num processo pedagógico. Ele deixou que eles tivessem fome, ele os humilhou para provar o que estava no coração, para ajudá-los a entender que, acima de tudo, não é só de pão que o ser humano vive, mas da palavra que procede da boca do Senhor. E a palavra que vem da boca do Senhor é a palavra do Jordão, dizendo: este é o meu filho amado, é o filho que eu amo, em quem eu tenho o meu prazer. E na segunda tentação, ele é levado a testar o próprio Deus, testar o cuidado de Deus. Lança-te daqui abaixo e você vai dar ordem, os teus anjos vão te sustentar e nada vai acontecer com você. E a resposta de Jesus também é uma resposta clássica, tomando a história do povo de Deus, lá em Refidim, dizendo: não coloque o Senhor à prova, não testem a Deus. E isso é muito importante, porque nos momentos extremos de dificuldade é uma tendência muito natural, muito comum de todos nós. Então, o primeiro Adão, ele não confiou, ele desobedeceu, mas o segundo Adão, ele confia e ele obedece. Então, deixa eu abrir aqui a minha tela para ir colocando alguns slides aqui para vocês. Aqui estamos nós, então. A terceira tentação, então, é a sedução do poder. Então, o texto diz assim: levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. E com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Então a terceira tentação é isso: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Na versão de Lucas, ele diz: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória dos reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. Lucas é um pouco mais específico. O inimigo leva Jesus a um lugar alto. De alguma maneira, Jesus consegue enxergar, consegue ver o reino do mundo, os reinos do mundo, a glória deles. E o inimigo, então, oferece tudo aquilo. Olha, eu te ofereço tudo isso, isso me foi dado, isso me pertence, Jesus não questiona, e eu posso entregá-los a quem eu quiser, com uma pequena condição: que você se curve e me adore. Que você se curve e diga alguma coisa boa a meu respeito. É só isso que eu espero de você. É interessante, isso aqui eu não vou entrar nessa discussão, mas o Jacques Ellul, ele reconhece que esse poder dos reinos, e aí ele descreve o poder político, poder econômico, etc. Ele falou: olha, isso pertence a ele. E esse tipo de poder ele oferece a quem ele quiser, mas essa é a condição de receber esse poder e essa autoridade. Tem que curvar e receber da mão dele. E isso traz para nós uma percepção assim da complexidade, da extensão desse tema que envolve o pecado. Então, mais uma vez, a gente volta só para lembrar
no batismo: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Essa é a declaração que Jesus ouve no Jordão, e todas as 3 tentações, e todas as tentações de um modo geral, têm como finalidade lançar alguma suspeita sobre essa declaração primária, essa declaração fundamental acerca de quem é, da identidade, da vocação de Jesus. Então, nesse processo, essa afirmação ela é fundamental. Então, o que nós notamos é que na vida, em todos os processos nos quais nós entramos, ela pode tomar inúmeros caminhos. O nosso relacionamento com Deus geralmente envolve inúmeros interesses. E muitas vezes a tentação é tirar o foco do interesse real, né? Daquele caminho pelo qual nós somos chamados por Cristo para trilhar, criando em nós outros interesses. Ou como o próprio Nouwen diz nesse livro sobre o líder do século XX ou XXI, século XX, criando esses atalhos, criando essas alternativas como foram apresentadas para Jesus. E foi isso que aconteceu com o povo de Deus na antiga aliança. Deus queria que esse povo fosse um testemunho vivo, mas esse povo, num dado momento, eles preferiram seguir o exemplo de outras nações. Olha, nós queremos um rei. E queremos um rei porque todas as nações em volta têm um rei, e tem um palácio, e tem súditos, e tem todas as cerimônias do palácio, e isso é muito, muito legal. A gente quer ser igual a eles. E quando Deus responde ao profeta, ele diz: olha, eles não estão rejeitando a ti, eles estão rejeitando a mim, para que eu não governe sobre eles. Israel era para ser uma nação essencialmente tribal, onde eles iriam se organizar como uma comunidade e servir de testemunho para as nações. Mas eles preferiram seguir o seu próprio caminho, e isso sempre trouxe algum desconforto para a nação, para o povo de Israel, e uma forma deles se afastarem dos caminhos de Deus. Então, no Salmo 2, que é um salmo real, é um salmo de onde a declaração "Tu és meu filho" aparece. E provavelmente é desse salmo que Jesus tira. E diz assim nos versos 7 e 8: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Então, como eu disse, é um salmo real. É um salmo de Davi, diante das pressões e ameaças que o seu reino sofria. E ele afirma que foi colocado no trono pela vontade de Deus e chama os reis da terra para se despirem do seu orgulho e da sua arrogância. E é um salmo que representa muito bem o mundo organizado contra o Senhor e que age deliberadamente em oposição ao seu governo. Diz assim o salmo, acho que vale a pena ler esse salmo, eu leio aqui para vocês, o Salmo 2. E ele diz assim, nesse salmo, não é um salmo tão longo: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois,
Ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Então, é um salmo que poderíamos estruturá-lo da seguinte forma. Nos versos 1 a 3, ele descreve uma rebelião, um estado de revolta mundial. Nos versos 4 e 5, ele mostra a ilusão daqueles que detêm esse poder político, esse poder econômico. Ele tem uma ilusão. E ele levanta, ele apresenta o risco de muitas pessoas se submeterem e viverem com essa ilusão. Nos versos 6 a 9, ele vai falar então desse filho que é rei, esse filho gerado por Deus, e no final ele termina com uma advertência aos poderosos. Então, é desse salmo que provavelmente essa expressão, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, é de onde Jesus tira isso, né? É de onde ela aparece. E uma outra declaração, a declaração quando ele diz em quem tem o meu prazer, essas duas afirmações que aparecem no Jordão, é tirada do primeiro poema do servo sofredor em Isaías 42:1, quando ele diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Então, veja, gente, no batismo, Jesus ouve a declaração de que ele é o filho amado e que o Pai tem nele o seu prazer. E nos poemas do servo sofredor, nós vemos que esse servo, em quem a sua alma se compraz, ele vai sofrer. E que a sua exaltação virá da sua humilhação. E isso tem muito a nos dizer em relação a essa sedução do poder. Muito. Então, Jesus, ele é o filho amado de Deus e é o servo de Deus. E Deus promete que lhe dará as nações por herança e ele reinará. E a questão é como? Como que o Messias irá exercer o poder? E como o Messias irá governar as nações? Então, eu tirei aqui alguns versículos desses poemas do servo sofredor, só para a gente poder ter um vislumbre dessa ideia. Veja, por exemplo, em Isaías 49:7. Assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos, os reis o verão, os príncipes se levantarão e eles te adorarão por amor do Senhor que é fiel e do Santo de Israel que te escolheu. Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, ao que é desprezado, aborrecido, servo dos tiranos. Isaías 53, verso 3, bem conhecido, o último poema, o quarto poema, ele diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. 53:4, na sequência, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E no verso 7, ele diz, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então, qual foi a maneira como Jesus se relacionou
com o mundo, com os reinos e com os poderes. Essa é a grande questão. O inimigo oferece para ele, olha, tudo isso eu te darei. Toda a autoridade sobre esses reinos, o poder sobre eles, todo o poder que eles representam, isso eu vou te entregar. É meu, me pertence. Eu posso dar a quem eu quiser. E como Nowen diz nesse livro que foi citado pela Rosirene, ele poderia simplesmente assumir o governo de todas as nações, do Império Romano, Persa, todos os reinos do mundo, e realizar a sua justiça com um decreto, com uma canetada, com uma decisão. Resolveria o problema de todas as nações, todo o problema de injustiça social e econômica. Mas qual foi a maneira que Jesus se relaciona com o mundo e com seus poderes? Ele diz assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E quando ele lava os pés dos seus discípulos, ele termina dizendo, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. No Evangelho de Mateus, no capítulo 20, verso 28, nós temos ali o pedido da mãe de Tiago e João. Jesus diz que ela pede para que eles se assentem uma à direita e outra à esquerda de Jesus quando Jesus assumisse o seu governo. E Jesus responde dizendo que os governadores dominam e os poderosos exercem o poder, mas que entre eles, entre os seus discípulos, a coisa não seria desse jeito. Ele diz, entre nós, entre vocês, quem quiser ser o primeiro será o servo de todos. Então, que tipo de reino Jesus pretendia realizar? Que tipo de governo ele pretendia inaugurar? Qual a natureza do poder e da autoridade de Jesus Cristo? Portanto, é importante notar aqui que o que estava em jogo não era o poder e a autoridade dos reinos deste mundo, mas que tipo de reino e que tipo de poder e autoridade Jesus pretendia estabelecer, como que seria o seu governo sobre todas as nações. Veja que no Salmo 2 diz, pede-me e eu te darei as nações por herança. Em Apocalipse 12, ele vai governar com cetro de ferro. Ele é aquele que governa as nações, mas a questão é como? Como que ele vai governar? Então, o que Jesus responde ali no Monte da Tentação foi uma antecipação de tudo o que iria acontecer ao longo da sua vida. No seu julgamento, ali diante de Pilatos, Jesus disse assim, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, veja, gente, nós vivemos sempre, e vamos falar um pouco mais sobre isso mais à frente, mas vivemos sempre essa tensão em relação à maneira como nós nos relacionamos com o poder. E eu não estou aqui me referindo aos poderes que estão localizados aqui em Brasília, ali na Praça dos Três Poderes. Eu estou me referindo ao fato de que todos nós temos, de alguma forma, alguma fatia de poder que nós podemos usar de uma maneira ou de outra. Nós, enquanto pais, alguns aqui como pastores, líderes, dependendo da profissão ou qualquer profissão que nós exercemos, sempre nós podemos fazer uso do poder de uma forma ou de outra. A questão é como? Como? O poder é uma realidade que está sempre presente, inclusive a maneira como nós fazemos uso do poder de Deus, né?
Então veja como que os apóstolos eles interpretaram essa relação com o poder. Paulo diz, mas longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Essa é a maneira como Paulo decidiu se relacionar com as estruturas do mundo no qual ele vivia. Tiago, no capítulo 4, diz, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E João, na sua primeira carta, diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, veja, Jesus então afirma, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Essa é a resposta de Jesus. A terceira tentação. A resposta de Jesus, ele retoma toda a história do povo de Israel. Ele retoma o primeiro mandamento. Só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Não terás outros deuses diante de mim. Então, o que Jesus está respondendo aqui é que a adoração, ou o ato de adorar, envolve a renúncia dos poderes deste mundo, envolve o reconhecimento do triunfo da cruz, ou do poder da cruz sobre os poderes deste mundo, e envolve submeter tudo ao governo de Deus ou ao reino de Deus. Envolve essas coisas. Então, veja que o que está em jogo aqui é a maneira, a forma como o Messias irá exercer a sua autoridade sobre o mundo e sobre os reinos do mundo. Ele vem para fazer isso. Ele vai receber isso do Pai. Ele vai receber essa autoridade do Pai, que ele afirma logo depois da sua ressurreição. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele é aquele que detém a autoridade. Mas qual o caminho? De que maneira? Qual a relação que nós, enquanto povo de Deus, vamos ter com esses poderes? Então, aqui eu quero avançar um pouco mais e pensar com vocês nessa relação que nós desenvolvemos, travamos com o poder. Então, o que nós encontramos, já foi lido esse texto de Efésios 6,12, ele diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Veja como Paulo define a nossa luta. A nossa luta não é, a priori, contra um ou outro fato que pode nos levar a cometer algum delito, a sofrer um escorregão, cometer algum ato imoral, alguma coisa que ofende a Deus, causa mal a nós. A questão é muito maior do que essa. Então, Paulo, ele fala da luta cristã como uma realidade na qual todos nós enfrentamos e lidamos com ela, sem, contudo, transformar essa luta numa linguagem alarmista, ansiosa, mesmo porque, como diria o reverendo Peterson, o pavor e o medo nunca foram recursos para o crescimento espiritual. Crentes apavorados, ansiosos, medrosos, eles nunca amadurecem, nunca crescem. Cristãos que precisam de fórmulas e que
cultivam esse tipo de mágica na luta contra esses poderes e essas forças não amadurecem, eles nunca crescem. Paulo reconhece que existe uma presença no mundo que nós vivemos do que ele chama de forças espirituais do mal. Ou seja, o mundo sempre foi um lugar hostil para a vida da fé. Nunca foi fácil. Mas como viver? E como responder a esse chamado de Cristo? Na verdade, a pergunta é: quem são esses principados e potestades? O que são essas potências, esses poderes, essas forças que atuam? A carta de Paulo aos Colossenses nos ajuda a ter uma compreensão rica, embora eu diria assim, bastante complexa dessa realidade. Mas é importante nós olharmos para essa carta e o escritor, esse estudioso do Novo Testamento, N.T. Wright, ele tem explorado muito esse tema e eu acho muito importante. No início da carta, Paulo então diz o seguinte: pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas dos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Quero grifar isso. Tudo foi criado por meio dele e criado para ele. Você já parou para pensar que tudo isso que ele descreve aqui, todas as coisas nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio de Cristo e tudo foi criado para Cristo. Isso é muito importante. E ele segue dizendo, no verso 10, ele é o cabeça de todo o principado e potestade, no verso 10 do capítulo 2. E mais na frente, quase no final do capítulo 2, ele diz que, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Bem, o que é que significa isso? O que é que significa a declaração de Paulo de que Jesus venceu os principados e as potestades e os expôs ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz? O que são esses poderes? E o que isso significa para nós hoje como discípulos de Jesus Cristo? Eu vou tirar aqui o compartilhamento, a gente volta, depois eu coloco aqui de novo a tela. Mas assim, o que é que isso significa? O Dr. N.T. Wright, ele diz assim que esses principados, essas potências, esses poderes, são forças que estão aí. Ninguém vê. Mas que também ninguém pode fazer nada em relação a elas. São forças que atuam no mundo, atuam na sociedade, promovem o pecado, promovem a morte. É aquilo que nós já vimos, né? Que com Adão e Eva, Deus disse que se comessem do fruto, certamente morreriam. Mas como foi que eles morreram? Foram expulsos do jardim. Foram para um lugar onde não havia mais a vida de Deus. E o exílio é a forma como o Velho Testamento descreve essas forças, esses poderes. É a maneira como o Velho Testamento mostra a força dessas potências espirituais. E Paulo fala daqueles que vivem entregues às suas paixões. São forças, são poderes. E que essas pessoas, na carta aos Efésios, Paulo descreve como estando mortos nos seus delitos e pecados. Pessoas que
andaram segundo, ou que andam segundo o curso deste mundo, pessoas que andam dominados pelas suas paixões. Então, para os ouvintes e leitores de Paulo no primeiro século, haviam forças que moviam o mundo. O Império Pagão, os deuses pagãos, os templos pagãos. E no mundo antigo, se alguma coisa não ia bem, eles normalmente não culpavam os outros, mas os deuses. Os deuses e os demônios atuavam através de situações diferentes dentro da realidade humana. Se um povo ganhava uma guerra, isso significava que os seus deuses eram mais poderosos do que os deuses do povo perdedor, da nação perdedora. As batalhas espirituais e as batalhas humanas não eram separadas por dois mundos. Num certo sentido, o céu, ou a esfera espiritual, era uma dimensão escondida da esfera humana e material. Então, nós hoje vivemos no século XXI, a nossa percepção e a nossa cosmovisão é muito diferente. Mas, por exemplo, quais são as forças que conduzem a nossa história? Política, dinheiro, economia, propaganda, marketing. Nós não vemos essas forças, mas percebemos os seus resultados, não é verdade? Ninguém assume, mas os fatos estão aí. Quem é que se responsabiliza pelos milhões de refugiados hoje no mundo? São forças políticas, interesses econômicos, conflitos entre nações. Quem responde pela violência crescente, tanto na cidade quanto no campo? A violência rural, a violência urbana. Quem responde pelo uso crescente das drogas, pelos abusos que crianças, mulheres e pessoas vulneráveis sofrem todos os dias, o tempo todo? Quais são as forças que atuam e que provocam o desmatamento e a destruição do nosso planeta, criando condições complexas para o futuro e para a vida humana? Então, nós podemos falar em crises econômicas, nós podemos falar da falta de vontade política, nós podemos falar de corrupção, mas onde estão essas forças? Você derruba alguém, sai de cena alguém que trouxe muito mal, outros entram. E durante crises econômicas que já tivemos, rapidamente se levantam trilhões de dólares e socorrem os bancos, as instituições financeiras, mas não conseguimos acabar com a fome, não conseguimos acabar com a miséria humana. E qual que é a resposta? A resposta sempre são forças, são poderes que atuam no mundo. E é verdade, e é verdade. Às vezes nós chegamos a apontar uma nação, apontar uma força, apontar um poder, uma pessoa, mas o problema continua. E como diz o Dr. N.T. Wright, a diferença entre nós e os povos do primeiro século é que eles conseguiam dar nomes a essas forças. Mamon, Afrodite, Diana, César, e nós não. Essas forças para nós encontram uma abstração muito grande. Então, quando nós lemos a carta aos Colossenses, o que nós vemos é que ela é, na verdade, uma carta de gratidão pelo fato de Deus ter resgatado o seu povo do poder das trevas e ter conduzido esse povo para o reino de Jesus Cristo, para o reino do Filho do seu amor. E veja que essa linguagem é uma linguagem do Êxodo.
Da mesma forma como o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito e estabelecido como povo de Deus, agora, pela pregação do Evangelho, pessoas, homens e mulheres de todos os lugares estão libertos do poder das trevas e introduzidos no reino de Jesus Cristo. E Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o Deus que criou o mundo e que ama a sua criação e realiza agora a sua redenção. Então, isso é um tema muito importante e fundamental para nós. E a questão que nós precisamos olhar é que como é que Cristo, então, lida com os poderes? Como que ele trata essa questão que envolve os poderes? Vamos aqui. Ele diz assim, essas três formas nós podemos olhar para entender a maneira como Jesus enfrenta esses poderes. Primeiro, é preciso reconhecer que tudo, absolutamente tudo, pertence a Cristo. Então, é o texto que nós já lemos. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Veja, tudo, incluindo os poderes, foram criados por Cristo e foram criados para Cristo. Gente, isso é muito importante para nós trabalharmos uma teologia bíblica de pecado. Porque para entender as implicações da queda, nós temos que olhar a criação. E o mundo, para Paulo, como para nós, ele não está dividido entre aquilo que é bom e aquilo que é mal. Para ele, todas as coisas, visíveis e invisíveis, foram criadas pelo Criador, através de Cristo, criados por Cristo e para Cristo. O mundo de Deus, o mundo criado por Deus, é um mundo bom, é um mundo ordenado, é um mundo estruturado, não é um mundo caótico. Tudo, inclusive aquilo que hoje podemos chamar de poderes ou forças, no ato da criação foram criados por ele e foram criados para realizar os propósitos de Deus. Agora veja bem, o que a queda fez e qual que é o erro? O erro está no fato de que nós, seres humanos, abrimos mão de nossas responsabilidades diante de Deus e diante da sua criação. E quando nós recusamos a usar os recursos, os dons que Deus nos deu, seja a profissão, seja o conhecimento, seja a sexualidade, seja o que for, quando nós recusamos a usar esses recursos para cumprir com os propósitos de Deus, nós nos rendemos aos poderes do mundo. Quando nós nos recusamos a usar isso que Deus, na sua criação, estabeleceu e olhou para isso e disse que era muito bom, quando nós deixamos de usar isso para o propósito e para a glória de Deus, nós então nos rendemos a esses poderes, eles passam a nos controlar. Essa é uma forma de nós compreendermos a natureza do pecado de uma maneira bem abrangente. Por exemplo, o trabalho. O trabalho é parte da criação de Deus. Ele nos criou e nos colocou no seu jardim, deu a nós a tarefa de cuidar do seu jardim, de sermos mordomos da sua criação. Aí, com a queda, surge uma potência chamada Mamon. E começamos a trabalhar em função dessa potência, em função desse poder. E, de repente,
nós nos encontramos ajoelhados diante dele, subjugados pela sua força. E ao invés do trabalho cumprir os propósitos de Deus, ele nos torna reféns desses poderes. E nós, então, passamos a servi-los e eles passam a nos controlar. A sexualidade foi estabelecida por Deus. Ele nos criou homem e mulher. Nos criou seres com capacidade de procriação e de participar da criação de Deus. Lembram do que o Dr. Houston disse, o conceito dele de pecado, né? Ou seja, todo pecado ele é fundamentalmente anticriacional, ou seja, é uma afronta à criação de Deus. Então, de repente, essa sexualidade boa, saudável, necessária, que Deus olhou e disse, isso é bom, é muito bom. De repente, com a queda, com o pecado, surge uma potência que na antiguidade chamavam de Afrodite. E, de repente, os seres humanos começam a se prostrar diante dela e a adorá-la. E tornam-se reféns desse poder. E esse poder passa, então, a controlá-los. E quando esses poderes assumem o controle, nós morremos. Então, quando nós vemos os seres humanos vivendo nesse estado de morte, que é o estado do exílio, quando vocês andavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade, segundo as suas próprias paixões, é porque vocês se entregaram a esses deuses, a esses principados e potestades, e eles então passaram a exercer o controle. Mas originalmente, na criação, tudo isso foi criado por Deus e foi criado para Deus. O pecado e o diabo nunca criaram nada. O que eles fazem é corromper a boa criação de Deus. Segundo, a cruz revela a vitória sobre esses poderes. E é aqui que Paulo, no capítulo 2, traz esse tema de uma maneira extraordinária. Ele segue mostrando para os discípulos de Jesus na cidade de Colossos e para nós que estamos em Cristo, que eles não precisam mais se submeter aos poderes do mundo. O que Paulo tem em mente são os poderes, as filosofias, aquilo que ele diz no capítulo 2, no verso... ele diz assim, assim digo, verso 4, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. No verso 8, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Ou seja, o que Paulo tem em mente são essas filosofias, essas sutilezas do mundo, esses poderes que atuam na sociedade, que atuam na cultura, que atuam nas diferentes nações e raças. E veja o que Paulo faz. Ele retoma o tema da cruz. Por que Jesus foi crucificado? Entre outros motivos que definem a natureza da cruz e da morte de Jesus, nós vemos que Jesus viveu do jeito que Deus quer que seu povo viva. E esse estilo de vida de Jesus confrontou os poderes do seu tempo. Os poderes que afirmam que você deve viver pelo dinheiro. E Jesus afirma que você não pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Poderes que afirmavam que o caminho de Israel para se libertar do jugo e da opressão romana viria através da espada. E Jesus afirma que todos aqueles que tomam a espada, pela espada perecerão. Os poderes que dizem que César é o Quírios, é o Senhor. E Jesus vem e proclama o reino de Deus. E mostra que ele é o Senhor.
Ou seja, os poderes crucificaram a Cristo porque é isso que os poderes fazem quando eles são confrontados, quando não vivemos de acordo com as suas regras. Eles açoitaram, publicamente o humilharam, celebraram o seu triunfo sobre ele, mas agora veja o que Paulo escreve aos Colossenses. Ele diz assim: a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E essa é a grande ironia da cruz. E essa é a razão de gratidão para Paulo. A cruz não foi o triunfo dos poderes sobre Cristo, mas o triunfo de Cristo sobre os poderes. É como se Jesus, ali no seu caminho, nas suas estreitas, carregando a sua cruz, com seu corpo todo marcado pelos açoites, o sangue escorrendo pelo seu rosto por causa da coroa de espinho. É como se Jesus dissesse para mim, para você, falasse: olha, eles quiseram me colocar num trono aqui em Jerusalém, quiseram me dar um cetro, quiseram me coroar e fazer de mim um rei, mas eu vim para servir. E eu vim para dar a minha vida. Eu venci o mundo. Eles não conseguiram. Eu venci. Eles tentaram fazer de mim uma pessoa ressentida, amargurada. Sofri humilhações, escárnio. Amigos meus chegados me traíram, me negaram. Mas eu os amei até o fim e sigo amando. Eu venci o mundo. Esse é o desprezo dos poderes. Os poderes foram desprezados. E quando os poderes são desprezados, é isso que eles fazem. Mas essa é a grande ironia. O poder do amor sacrificial de Jesus se mostrou muito mais forte do que o poder de César, de Mamon, de Afrodite e de todos os outros principados e potestades. Vocês estão entendendo? Isso é muito importante. Quando Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é que alguns problemas pontuais devam ser relevados. Não, eles são sérios. Mas assim, o problema não é aquilo que está na pontinha do iceberg, é aquilo que está ali embaixo, é a maneira como esses sistemas são construídos, a forma como nós nos relacionamos com eles, a maneira como nós lidamos com essas forças, com essas potências, porque se nós nos curvarmos diante delas, elas vêm e dominam, e nos escravizam, e nos controlam. E a terceira forma de Cristo lidar com esses poderes é promover a reconciliação desses poderes com Cristo. É isso que nós somos chamados para fazer, é isso que Cristo fez na cruz. Os poderes foram derrotados na cruz, mas eles não foram eliminados, eles estão aí. Paulo diz isso. E Deus está em Cristo reconciliando consigo todas as coisas. Deus, por meio de Cristo, através da sua morte e ressurreição, estabeleceu um novo mundo, uma nova criação. Novos céus e nova terra, colocando tudo isso sob a autoridade e o governo de Jesus Cristo. Então, nos versos 16 e 20 do primeiro capítulo, Paulo diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, esse verso que já lemos várias vezes, no céu, sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele.
Mas aí no verso 20 ele diz: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ou seja, tudo está sendo reconciliado por meio de Cristo. Ele está nos libertando desses poderes, dessas potências, trazendo o trabalho, trazendo a sexualidade, trazendo os nossos relacionamentos, trazendo os recursos que nós temos, os dons que ele nos deu, trazendo tudo isso de volta para Cristo e para realizar o propósito de Cristo. Então, Deus em Cristo reconciliou todas as coisas no céu e na terra. E está trazendo a paz pelo sangue da sua cruz. O que Paulo está dizendo é que, diante do triunfo de Jesus Cristo, nós não precisamos mais nos curvar diante de César, diante do poder político, econômico, diante de Mamon, diante de Afrodite, seja qual for o poder que esteja atuando, não precisamos mais. E isso não significa que o exercício do governo social, econômico, político, seja necessariamente ruim. Isso não significa que a sexualidade seja um problema. Isso não significa que dinheiro não tem nenhum sentido. Não, não trata-se disso. O que Deus está fazendo é trazer todas essas coisas para que elas sirvam ao seu propósito, para o seu louvor e para o cuidado do próximo, que é o mandato do Éden e é aquilo que Cristo realizou na cruz. Então, veja bem, aqui é muito importante, nosso tempo está esgotando. Os poderes, eles foram criados por Deus e são bons. O mundo criado por Deus é bom. Essa divisão, essa dicotomia que nós criamos entre o certo e o errado, o bem e o mal, isso traz implicações muito tóxicas para a igreja. Nós temos que entender que o mundo de Deus é um mundo bom. A criação de Deus é boa, é boa. O diabo, o pecado, não criam nada. Eles apenas tomam aquilo que é bom, o mundo bom de Deus, e o corrompem. Dão a ele um outro sentido que não é o sentido que Deus deu. Então, em virtude dessa rebelião, em virtude da alienação do ser humano para com Deus e para com a criação, nós corrompemos a boa criação de Deus e nos tornamos reféns do nosso próprio pecado. Então, quando essas dádivas de Deus são usadas de forma errada, nós damos a essas situações todas um poder que elas não possuem. Não possuem. É isso que o Salmo 115 descreve em relação aos ídolos. O que os ídolos são? Nada. Ele diz, eles são pedra, madeira, eles não têm nada. Mas quando eu me curvo diante de um ídolo, eu então concedo a ele um poder que ele não tem. E na medida em que eu reconheço esse poder nesse ídolo, esse ídolo então me domina. É isso que a gente faz. Ou seja, toda vez que alguém diz, eu não dou conta de controlar isso daí, eu não tenho força para resistir isso. Isso significa que nós nos curvamos diante de uma potência dessas e ela então passa a nos controlar. Na cruz, Cristo derrotou esses poderes ao enfrentá-los, mostrando que nenhum deles exerceu domínio sobre o Filho de Deus. E agora, pelo poder da ressurreição e com a nova criação, Jesus busca reconciliar esse mundo caído
com Deus, fazendo isso através do testemunho do povo de Deus, fazendo com que os poderes cumpram aquilo para o qual foram criados, que é adorar a Deus e cuidar do próximo. Então, assim, concluindo, o que Paulo deseja com os cristãos de Colossos e de toda aquela região é que eles entendam um conceito básico. Eles agora estão em Cristo. Em Cristo. E uma vez que estão em Cristo, nenhuma outra filosofia, nenhum outro sistema, nenhuma outra ideologia deve controlar as suas vidas, tem o poder de controlar suas vidas. Eles precisam entender, e é isso que Paulo diz no final do capítulo 2, início do capítulo 3, perdão, ele diz, vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. Então busquem as coisas lá do alto. É isso que ele quer que eles façam, que eles entendam que eles morreram para o velho mundo, e é isso que todo o capítulo 3 vai falar. Eles morreram para uma velha natureza, para a velha humanidade, ressuscitaram para uma nova humanidade, para um novo mundo. Paulo deseja que eles entendam e absorvam essa verdade para ser o verdadeiro povo de Deus, vivendo em louvor e gratidão, promovendo a reconciliação de todas as coisas com o Criador. E o capítulo 3 é isso. Paulo apresenta um caminho para trilharmos, um caminho do que significa essa nova vida. Um caminho onde não há lugar mais para imoralidade sexual, não há lugar para violência, não há lugar para ira, para raiva. E viver essa realidade não é possível para nós, com os nossos próprios recursos, por nós mesmos, sem reconhecer que esses poderes foram enfrentados e foram vencidos. O caminho que Paulo propõe é o caminho da cruz. Por isso que Paulo diz, longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz, pela qual o mundo, esses poderes, foram crucificados para mim. E eu fui crucificado para esses poderes. Então, assim, o reverendo N.T. Wright, ele coloca algumas coisas assim, bem práticas, eu adicionei outras. Assim, como que podemos viver essa realidade hoje? Como que nós podemos encarar o pecado, entender que a nossa luta não é contra a carne, contra sangue, mas contra poderes, contra forças? Ele diz assim que todas as vezes que nós nos ajoelhamos e oramos, Pai Nosso, santificado seja o teu nome, nós estamos reconhecendo que o reino já veio e que Jesus Cristo é o Senhor e não esses poderes. Venha o teu reino e que a tua vontade seja feita aqui na terra como ela é feita nos céus. Todas as vezes que fazemos um gesto que muitas vezes é quase que automático, que é agradecer a refeição, nós estamos reconhecendo que Jesus, e não Mamon, é o Senhor. Todas as vezes que nós celebramos a Eucaristia, tomamos o pão, bebemos o cálice, nós estamos celebrando a vitória de Jesus de uma forma simbólica e comunitária. E aí nós estamos afirmando que o nosso trabalho, cidade, o nosso lar, o país, o casamento, a conta bancária, etc., etc., tudo isso pertence a Cristo, o Senhor, aquele que venceu. Todas as vezes que nós nos reunimos como povo de Deus, como povo da aliança, para juntos adorarmos a Deus, ouvirmos a sua palavra, nós estamos reconhecendo a autoridade da palavra de Deus e dos mandamentos de Deus sobre as nossas vidas. Todas as vezes que nós nos encontramos e adoramos a Deus como nosso Criador, estamos assumindo o nosso papel no reino de Deus, dizendo sim a Cristo e não às forças e aos poderes deste mundo.
Então, a mensagem de Jesus é poderosíssima, a cruz, ela é central e nós precisamos aprender a entender essa realidade. Então, eu vou terminar aqui para a gente abrir para conversar um pouco, mas o importante que eu quero que vocês guardem bem é isso, ou seja, um caminho que o inimigo ofereceu para Jesus é dizer, olha, esses reinos, esse mundo todo, e toda a autoridade, todo o poder que eles têm, são meus, eles me pertencem. E eu posso dar isso a quem eu quiser. Eu posso dar isso para você, com uma pequena condição. Você se ajoelha, diz alguma coisa legal a meu respeito e está tudo resolvido. Você pode fazer uso, como você quiser, de toda a glória do mundo. Mas o caminho de Jesus não é esse o caminho. O caminho do servo sofredor passa pela humilhação, passa pelo opróbrio, passa por todo o seu sofrimento. E na cruz, quando Jesus se entrega e se doa por nós, ele então é exaltado e recebe toda a autoridade sobre todos os reinos deste mundo. E é ascendido aos céus e assume o seu lugar no trono de Deus. Então, quando Paulo diz buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, ele não está dizendo para a gente pensar em coisas espirituais em detrimento de coisas materiais. Não. Ele está dizendo que essas coisas do alto é pensar num mundo governado por Jesus Cristo. Considerar essa realidade. E a partir dessa realidade, nós morremos para a velha natureza, para a velha humanidade, e somos revestidos de uma nova humanidade. E veja a expressão que Paulo usa no verso 12, como eleitos de Deus, santos e amados. Eleito de Deus, santo e amado são as expressões que no Velho Testamento identifica o povo de Israel. Era o povo eleito, era o povo santo e o povo amado por Deus. No poema do servo sofredor, é a expressão que define Jesus Cristo. Ele é o eleito de Deus, ele é o santo de Deus, ele é o escolhido de Deus, ele é amado de Deus. E essa é a expressão que agora envolve nós, o povo de Deus. Nós precisamos ser revestidos como um povo eleito, santo e amado, reconciliando todas as coisas com o Criador. Então vejam, o pecado não é uma coisa tão trivial. Precisamos entender que a nossa luta vai muito além do que aquela pessoa que nos faz perder a paciência, do que aquela situação que nos faz passar por algum constrangimento. Não. Existem poderes atuando. É preciso discerni-los e anunciar a vitória de Jesus Cristo sobre eles. Bom, eu saio aqui do compartilhamento dessa tela. O André pode abrir o microfone de todo mundo. Desculpa ter avançado um pouco o nosso tempo, mas temos aí 20 minutos para a gente poder conversar. Obrigado, Ricardo. Desafiador. E eu abro para as perguntas. Tem uma pergunta que já foi enviada, eu já leio ela. É uma pergunta do Padilha, Ricardo. Ele falou, ele já fez, logo no início, quando estava lendo o Salmo 2, sobre essa expressão do eu te gerei, no Salmo 2, o Padilha ele pergunta, né, que espíritas, testemunhas de Jeová e alguns outros usam esse texto para falar da doutrina de que Jesus não é Deus. Qual é a resposta? Qual seria a leitura correta? O que você comentaria nessa direção? Enquanto o Ricardo responde, se você tiver mais alguma pergunta, quiser escrevê-la, quiser encaminhá-la, pode ir, a gente vai organizando aqui. O C.S. Lewis, no livro dele, Cristianismo Puro e Simples, eu não me lembro em que capítulo, se alguém lembrar pode me ajudar, mas ele faz uma diferença entre gerar e criar, né?
E você cria uma máquina, você cria um equipamento, você cria um produto, mas você gera filhos. E Jesus é o Filho eternamente gerado pelo Pai. Esse é um dos princípios e dos conceitos assim da teologia bíblica cristã, que Jesus ele é da mesma natureza. Nós geramos os nossos filhos, mas eles não são exatamente 100% idênticos a nós. Eles têm características distintas e singulares, mas a geração é uma geração que só é possível para trazer ao mundo um filho. Mas, no caso de Jesus, ele é o Filho eternamente gerado pelo Pai, o que significa que ele é o Filho que tem a mesma natureza, que tem a mesma característica do Pai eternamente. Não tem princípio de dias, nem fim de dias. Ele é gerado desde toda a eternidade e é um com o Pai. E participa da criação junto com o Pai. Mas eu vou ver esse capítulo e passo para o André, ele passa para todo mundo. É um texto bacana do C.S. Lewis que ajuda a entender melhor esse conceito. Obrigado. Mais alguém, gente? Quer colocar alguma pergunta aqui pelo chat, por escrito? Eu só peguei essa do Padilha. Alguém quer se inscrever, quer comentar alguma coisa? Ele é eternamente gerado e ele é o unigênito, né? Então, é isso que traz essa característica única que essas religiões certamente encontraram dificuldade, como muitas vezes nós encontramos, de compreendê-las. Eu quero comentar que foi muito impactante para mim, profundamente impactante. Eu preciso de tempo para deixar isso criar mais raízes dentro de mim. Muito obrigada, Ricardo. Muito obrigada mesmo. Eu acho que eu estou mais assim nesse de acolher do que realmente perguntar. Preciso ouvir muitas vezes mais para captar mais disso. Muito obrigada. Eu também preciso, Rosilene. Preciso. Não é fácil, não. Heber. A Heber está com a mão aqui levantada. Por favor, Heber, fique à vontade. Eu também estou impactado e por isso talvez a minha pergunta eu vou construir enquanto falo. Como igreja, a gente tem, de uma forma geral, lógico, né? Trabalhado, por exemplo, o tema da guerra espiritual, batalha espiritual, sempre afrontando o inimigo, né? A história de Cristo, né? Eu vou desligar aqui que a minha internet está ruim. E também, como igreja, a gente tomou partido político de A ou B candidato de uma forma geral, né? E se tudo isso é uma inversão dos valores do reino, a minha pergunta é sincera, tá? Não tô, né? Se a igreja tem tomado um caminho de uma forma geral inverso àquilo que a gente ouviu hoje, né? De proclamar a vitória de Cristo, de proclamar levar os poderes a Cristo, né? Serem redimidos por Cristo, né? Não sei se consegui me expressar. Eu acho que sim, Heber. Um fato assim que me chama a atenção e hoje mais do que nunca me assusta, né?
é muitas vezes a maneira como os cristãos, e aqui independente da escolha ideológica que assumem, eles transferem para esses poderes uma expectativa de redenção que é extremamente perigosa, muito, muito perigosa. Eu estava comentando, acho que foi com o André, né, nesse período de pandemia, relendo os evangelhos, relendo o livro de Atos, me chamou a atenção, e aqui é só uma curiosidade que me veio, não estou aqui defendendo nenhuma tese a princípio, mas assim, Lucas descreve, na narrativa do nascimento de Jesus, da encarnação, ele afirma que Jesus nasceu no tempo de César Augusto, né, do imperador romano, né, era César Augusto. E se você pegar do nascimento de Cristo até o fim de Atos, que é a prisão de Paulo e a chegada dele em Roma, nós temos aí alguns imperadores romanos, né? O César Augusto, Tibério César, depois, se não me engano, Cláudio Calígula, não sei, depois um ou outro também, depois, no final, tivemos Nero, que foi o que ordenou a execução de Paulo, né? E provavelmente Pedro também, pelo menos é o que a tradição diz, né? Agora, o que me chama a atenção é que você não vê menção dessas figuras poderosas do Império Romano, e a Judéia era uma província romana, nos escritos de Lucas. Eles não dão muita bola para isso, né? Assim, há duas menções de Cláudio em Atos, mas ambas elas apontam apenas para um fato histórico, ou seja, a fome que aconteceu nos dias de Cláudio, ou sobre a deportação dos judeus que aconteceu nos dias de Cláudio. Ponto. Por que eles não se importam tanto com isso? Por que Paulo, escrevendo as suas cartas, as suas últimas cartas, e a situação de Paulo era crítica, né? Cartas que ele escreve da prisão, por exemplo, e nenhuma delas ele faz menção de Nero. Nenhuma delas. Ele nem sequer cita Nero. E olha que Nero era uma figura conhecidíssima, imperador romano, maluco, né? Fez coisas inimagináveis, assim, um sujeito completamente doente. Mas Paulo parece que... Não sei se Paulo intencionalmente o ignora, ou se os cristãos do primeiro século entenderam de tal maneira o reino de Deus e o governo de Cristo que isso para eles não era a coisa mais relevante. O fato é que eles ignoraram esses poderes, né? Na oração de Atos 4, quando Pedro sai da prisão por uma ação assim poderosa do Espírito Santo, que solta as algemas e tudo mais, e ele sai da cadeia, a hora que ele encontra os cristãos reunidos em oração, é interessante que na oração eles falam de Herodes, eles falam das autoridades, mas a expressão que eles usam, para mim, é uma expressão que me chama a atenção. Eles dizem assim, literalmente, está aqui, eles dizem assim, porque eles usam o Salmo 2 novamente, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Veja que oração assim, surpreendente, né? Então, olha, Pilatos e Herodes, né? Pilatos era o representante de Roma na Judéia, Herodes era o governador da Judéia.
Ele falou, olha, esses dois, eles se levantaram contra Jesus Cristo para fazer aquilo que o teu propósito determinou. Eles estão simplesmente fazendo o que é para ser feito. Agora, concede a nós ousadia, coragem para a gente seguir pregando e fazer o que tem que ser feito. Então, assim, Heber, fica aí para você e para os outros que quiserem pensar sobre isso, tá? Mas a impressão que eu tenho é que a consciência que os cristãos do primeiro século tiveram de que esses poderes foram reduzidos a nada foi muito grande. Diferente de nós hoje, onde esses poderes foram elevados à condição de redentores. E muitos cristãos, às vezes, eu tenho receio de que muitos cristãos estão se curvando diante daquele que tem esses poderes e que pode dá-los a quem ele quiser, e aceitando esses poderes da mão do inimigo. Com essa condição, porque ele não dá sem ela. A condição para aceitá-los é adorá-lo. Então, não é que um cristão não deva exercer uma função política, um cargo onde detém muito poder. Não, não é. Mas desde que ele entre ali dentro para lavar os pés. Essa é a condição. Essa é a maneira como os poderes são reconciliados. Então, não tem problema um cristão assumir uma função alta, de grande influência, seja no mundo político, ou econômico, ou no mundo social, na vida pública. Não tem problema. E nós conhecemos e temos testemunho de muita gente que soube usar o poder que tem para reconciliar os poderes com Cristo. Pessoas que souberam usar o dinheiro, a influência, o status, as condições que adquiriram, que receberam ao longo da vida, para servirem. E serviram. Muitos cristãos, ao longo da história, foram pessoas de grande influência, mas tiveram a consciência de que era preciso lavar os pés dos outros. E entraram com essa consciência nessas esferas de poder. Por isso que pertence a Cristo e é para Cristo. Mas tem muita gente aceitando esses poderes da mão de quem não deveriam aceitar. Eu me lembro, Ricardo, de você comentando sobre isso uma vez. Você falou de uma distinção quase absoluta, assim, que é o se a gente tem amor ao poder ou se a gente quer poder para amar, né? É um critério assim, que faz essa distinção fundamental entre a autoridade, a forma como Jesus usa a autoridade e a forma como a gente é tentado pelo diabo para usar a autoridade. Esse é o título de um livro de Thomas Mayo, que foi líder do movimento carismático na Inglaterra por mais de 20 anos e depois tornou-se um crítico desse movimento, né, sem sair dele. E esse é um dos livros que ele escreve sobre essa experiência, e o título é esse, O Poder do Amor ou o Amor pelo Poder. Então, dizendo que, inclusive, dentro do mundo religioso, muitas vezes a necessidade nossa de ter poder espiritual ou poder religioso, né, é uma maneira de exercer a opressão, de ter um amor pelo poder, e não de ter o poder para amar. Porque o poder para amar é aquilo que aquilo que Cristo fez, mas aquilo que Paulo, né, como nós, assim, foi uma opção de Paulo, dizendo, longe de mim gloriar-me senão na cruz. Né? E assim, Paulo era uma pessoa que tinha muito poder.
tinha uma oratória impressionante, uma formação invejável, um conhecimento imenso, uma pessoa de uma habilidade assim, extraordinária. As cartas de Paulo são de uma complexidade literária impressionante. Você lê a carta aos Efésios, só aqueles primeiros 3 capítulos, a quantidade de conceitos teológicos Paulo coloca em frases curtas, sintéticas, ele coloca praticamente toda a estrutura teológica da fé cristã em 3 capítulos, em afirmações rápidas. Ou seja, a gente sabe que aquilo foi inspiração do Espírito Santo, mas é claro que por trás daquilo tem a mão dele, tem aquilo dali não foi psicografado, né? Então, assim, era uma pessoa que tinha uma habilidade impressionante. Mas ele colocou aquilo tudo a serviço de Cristo a ponto de morrer por ele. Deixe-me... A gente está quase chegando na 9h30, mas deixa eu colocar mais um. Tanto a Márcia de BH e o Wilton, eles fizeram perguntas que eu acho que elas se amarram, assim. E acho que era uma pergunta muito importante para a gente. Assim, deixa eu te pedir mais essas. Eu vou ler as 3, e aí eu acho que vai dar para ver como que elas se amarram, dá para costurar. Nós somos totalmente libertos desses poderes na conversão, ou ainda seremos libertos de alguns poderes no decorrer da vida? Segunda. Temos de tomar consciência dos poderes que nos influenciam ao longo da caminhada cristã e assim renunciar a eles à medida que compreendemos, ou somos libertos por Jesus quando nos convertemos? E a última, Jesus soube lidar com essas tensões, tentações e não caiu mesmo sendo humano. Mas nós estamos sempre caindo. Que relação tem em Jesus ser o nosso sumo sacerdote que conhece as nossas fraquezas? Pô, gente, tem muita coisa para pensar. O que Paulo escreve aos Colossenses, e aí eu até recomendaria que nessa semana, como exercício, vocês lessem a carta aos Colossenses algumas vezes. O que Paulo descreve ali é que, sim, Cristo já enfrentou e já resolveu esse problema. Ou seja, os poderes, as potências foram devidamente enfrentadas e Cristo despojou e triunfou sobre elas na cruz. Ou seja, usando uma expressão do professor N.T. Wright, são poderes que foram vencidos, mas não aniquilados. Eles estão aí, eles continuam presentes. Tá? Por isso, a nossa luta, e aí é uma luta que lidamos com ela a vida inteira. Ela é um inimigo já vencido, mas um inimigo que não foi eliminado. O mundo continua no maligno. Então, o chamado ao discipulado, o chamado à fé em Cristo, é esse chamado que Paulo descreve no capítulo 3. Paulo não está dizendo ali que esses discípulos de Cristo não iriam enfrentar, mas eles precisavam ter algumas coisas bem claras. Assim, vocês já morreram com Cristo e vocês foram ressuscitados com Cristo. E ele usa o verbo no passado. Não é que um dia vocês serão ressuscitados, vocês já foram. Então, essa é a nossa nova condição. Nós estamos em Cristo. Já estamos em Cristo. Então, nós já morremos e fomos ressuscitados. Essa é a condição nossa. Alguns podem ter uma consciência bem clara e já terem caminhado bastante, terem já uma experiência de fé bem madura em relação a isso. Outros talvez estejam ainda engatinhando na compreensão delas. Mas esse é o fato. Essa é a realidade. Né? Então, o que Paulo nos convida é para viver a partir dessa realidade. Então, o que ele diz? Ele fala, olha, uma vez que vocês foram ressurrectos com Cristo,
Busquem as coisas do alto, pensem nelas. Esse é o caminho. O que é, como eu já disse, o que é pensar e buscar essas coisas do alto? Não é dizer, as coisas da igreja, o culto, ler a Bíblia, orar, são coisas mais importantes do que trabalhar, do que ir no mercado, do que o lazer, do que... Não, Paulo não está dizendo isso. Ele não está dizendo que tem umas coisas que são mais elevadas e outras que são mais aqui de baixo. Não, ele está dizendo que tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, olhar e pensar nas coisas do alto e buscá-las significa submeter todas as coisas ao governo de Jesus Cristo. Submetemos nossa sexualidade, submetemos nossa profissão, submetemos nossa família, submetemos nossos negócios, submetemos aquilo que nós vamos fazer ao governo de Jesus Cristo. E Paulo diz assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Veja, é um processo, não é uma coisa estática. Não, vocês precisam fazer com que ela, dia a dia, morra. É preciso que essa morte seja uma morte todos. Eu preciso morrer para mim mesmo todos os dias. Morrer para o meu jeito de pensar, morrer para o meu jeito de ser pastor, morrer para o meu jeito de ser marido, morrer para o meu jeito de ser pai e avô. Eu preciso morrer para o jeito como eu lido com o meu dinheiro, com os meus negócios, com a minha vida, com as minhas decisões. Eu preciso morrer para mim mesmo. Esse é o convite de Paulo. Façam morrer. Então, todas essas coisas que são típicas dessa natureza que você tinha antes de conhecer a Cristo e que ainda encontra-se presente, faça com que isso morra dia após dia. E, ao lado disso, revistam-se da nova criação, como eleitos, santos e amados de Deus, ternos afetos de misericórdia, bondade, etc. E veja o que Paulo diz, e aqui eu termino. No verso 17, ele diz, tudo que vocês fizerem, tudo, trabalho, lazer, tudo, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. O que é fazer em nome de Jesus? Fazer em nome de Jesus significa fazer como representante de Jesus. É o que nós somos hoje. Atuem no mundo, seja nas conversas, seja nos negócios, seja como representantes de Jesus. Atuem assim. E aí ele cita, nessas relações familiares e profissionais, ele fala dos maridos, dos pais, da esposa, dos filhos, mas me chama a atenção, e aí eu termino aqui o verso 22, ele diz assim para os servos, para eles obedecerem tudo vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar aos homens, mas em singeleza de coração, temendo o Senhor. E veja o que ele diz agora para esses servos. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Ele está se referindo a escravos. Seja um escravo e trabalhe como se você estivesse servindo a Cristo. É impressionante isso, gente. E é revolucionário. E ele diz assim, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Então, tanto o Senhor quanto o servo, eles têm agora uma nova compreensão. Eles estão servindo a Cristo. Então, servo, você vai ter que mudar o seu jeito. Senhor, você vai ter que mudar o seu jeito. Você é patrão, você vai ter que mudar o seu jeito de tratar seus empregados. Você é empregado, você vai ter que mudar o seu jeito de se relacionar com o seu patrão. Você é servidor público, você é marido, esposa, pai, filho, você vai ter que mudar o seu jeito e ajustá-lo a uma nova estrutura da qual Jesus Cristo vai dizer, isso aqui é meu, isso aqui é para a minha glória, eu quero que seja usado para o benefício do meu reino. Amém. Amém. Obrigado, Ricardo. Espero Marcinha e Wilton. Eu agradeço também. A terça-feira que vem, então, a gente começa assim a sair um pouco mais assim. Vamos continuar numa reflexão bíblica, mas a semana que vem eu quero ver o pecado como escravidão e vício. Como que a gente entende isso hoje? Assim, nós não temos conceito de escravidão. De vício um pouco, mas de escravidão não. Mas assim, o que significa isso para nós hoje, ser escravo do pecado?
Mas aí fica para terça-feira que vem. Maquino, está com a gente? Pode orar para a gente encerrar? Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo, Maquino. Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado por esse tempo tão especial. Ajude, Senhor, que todas essas informações, esse compartilhar, possa, Senhor, nos levar a enxergar, Pai, a perceber o quanto muitas vezes nós nos curvamos diante de tantos poderes. Que o Senhor comece, Pai, a abrir os nossos olhos para percebermos como sutilmente somos envolvidos, ó Deus, por esses poderes e acabamos, em algumas situações, nos ajoelhando. Nos perdoe, Pai, por termos ídolos nos dias de hoje, aos quais nós não nomeamos, mas nós nos amoldamos, ó Pai, à cultura. Ajude-nos, ó Pai, a entender a seriedade do pecado e como ela pode roubar do nosso coração, Senhor, a possibilidade de vivermos debaixo do seu senhorio e dessa vida abundante, Deus, que o Senhor nos oferece. Senhor, eu queria agradecer, pedindo as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos ministérios, e hoje em especial eu queria pedir pelo Ricardo, Pai. Abençoa a vida dele, Senhor, a vida da Tininha, o seu ministério. Amém. Amém. A vida do Tiago. Abençoa, Senhor, o tratamento que ele tem. Amém. Amém, Jesus. Amém. Deus pode interceder, Pai, pedimos a Deus que hoje o Senhor seja também sua boa graça sobre a vida deles, ó Deus. Amém, Jesus. Traga a mente e o coração, Senhor. Mas Deus, na nossa limitação e humildade, nós oramos por cura, Senhor, sobre a vida do Tiago. Amém, Jesus. Amém. Ou de uma forma sobrenatural, ou através dos médicos. Amém. É isso que nós rogamos, ó Pai. Amém, Jesus. Nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, Obrigado, gente. Deus Boa abençoe noite. a Obrigado. todos. Um beijo para Deus todo abençoe. mundo. Uma boa semana. Fiquem na paz. Deus abençoe. Amém. Amém. Muito obrigada a todos. Um abraço a todos. Muito obrigada. Descanso. Boa noite. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Deus abençoe. Amém. Amém. Boa noite, gente. Deus abençoe. A gente vai postar a aula no máximo até amanhã à noite. Ela já deve estar disponível para você que quiser ouvir ela Legal. novamente. Beleza. Obrigado, André. Valeu. Obrigadão.